desempenho e os resultados do Atlético realmente não são bons, principalmente dentro de casa, onde o Atlético Mineiro sempre foi muito forte, mas está muito mal nessa temporada. E assim, a situação do Atlético nesse ano é decepcionante. O time está a 17 pontos do líder Corinthians no Campeonato Brasileiro, então o Brasileirão já era. Tem uma situação que não é confortável na Copa Libertadores, perdeu a primeira partida para o Jorge Wilstermann por 1-0, precisa virar agora em casa e tem também Copa do Brasil. Venceu a primeira partida sobre o Botafogo 1-0, decide a vaga na semana que vem no Rio de Janeiro. É bom a gente destacar que o Roger não é o único culpado por esse momento do Galo. Tem muito jogador importante, consagrado, que ganha muito e que está jogando pouco. É o caso do Robinho, que nesse ano ainda não apareceu. Outro treinador que está muito pressionado é o treinador do Flamengo, Zé Ricardo. E realmente não é à toa. Depois do time ser eliminado da Copa Libertadores, a equipe está 12 pontos atrás do líder Corinthians no Campeonato Brasileiro. Como saiu da Libertadores, sobrou a Sul-Americana, um torneio de menor expressão. Pelo menos a situação é, sim, bastante favorável contra o Palestino do Chile. E na Copa do Brasil, o Flamengo conseguiu um bom resultado na primeira partida, venceu o Santos por 2-0. Outro favorito que decepciona é o Palmeiras. O Cuca, esse não corre risco. Aliás, ele já abriu mão praticamente do Campeonato Brasileiro. Garante que a prioridade é sim Copa Libertadores e também a Copa do Brasil. O problema é que os resultados neste momento não são favoráveis ao Palmeiras. Precisa reverter um resultado contra o Barcelona de Guayaquil e também contra o Cruzeiro. O ex-goleiro Marcos, ídolo do Palmeiras e pentacampeão com a seleção brasileira em 2002, lá no Japão, passou por uma operação cardíaca nesta quinta-feira. Segundo o Hospital do Coração, aqui em São Paulo, Marcos está bem e se recupera na UTI, onde segue internado. E o brasileiro Felipe Toledo, nosso Filipinho, ganhou a etapa da África do Sul do Mundial de Surf. Marcada pela presença de tubarões, a etapa de Jeffreys Bay terminou com um show de manobras arrojadas de Filipinho. Ele bateu o português Frederico Moraes e se tornou o primeiro brasileiro campeão na África do Sul. Com a conquista, Toledo subiu da 14ª para a 7ª posição no ranking e entrou de vez na disputa pelo título. A próxima etapa será no Tahiti, entre os dias 11 e 22 de agosto. E agora uma imagem de causar indignação, gente. Um homem foi flagrado abandonando uma cachorrinha e 7 filhotinhos em frente a uma pet shop na Grande Porto Alegre. Segundo a dona da loja, essa não é a primeira vez que isso acontece. Domingo, 8h14 da noite. Chove e faz frio em Alvorada. O carro encosta próximo da calçada, o carona desce e abre o porta-malas. Um cachorro pula desnorteado. Em seguida, o homem pega uma caixa, deixa em frente a uma porta e vai embora. O cachorro, na verdade, é uma cadela. E na caixa estavam os 7 filhotinhos dela. Estavam todos molhados. Se ficasse um pouco mais, daria hipotermia, né? Já tinham morrido os bebês. Por sorte, eu desci para guardar o carro. E aí viu ele? E daí eles estavam na minha porta. Essa não foi a primeira vez que animais foram abandonados em frente ao pet shop da Uliane. Ela, que também trabalha como protetora de animais, critica a atitude. Por que não vem durante o dia, conversa, né? Eu tô sempre castrando um ou outro aí que o pessoal não tem condições já para a fêmea não ter tantos animais, né, na rua. Só que a pessoa tem que vir conversar. Não adianta vir abandonar. E não desse jeito, né? Porque além do abandono, isso elas poderiam ter morrido. Olhando assim, dá pra perceber que a cadelinha tá bem magrinha. Isso que de domingo pra cá ela já ganhou algum peso. Todos eles chegaram aqui cheios de vermes. Já foram medicados e 2 foram já até adotados. Os demais estão procurando por um novo lar, inclusive, principalmente, a mamãe. Provavelmente houve maus tratos com ela, apanhou, até mesmo pelo abandono que já fica uma cicatriz, né? A tristeza no olhar dela diz tudo, né? Abandonar animais é crime no Brasil, com pena que pode chegar a 1 ano de detenção e multa. Que pecado com o bichinho, né? E o que era para ser uma brincadeira acabou em um acidente gravíssimo em Brasília. Uma lata de tinta pegou fogo, explodiu e deixou uma criança com queimaduras em 70% do corpo. Esse é o Davi, de 2 anos. Hoje completa 116 dias que ele está no hospital. Davi ficou internado 2 meses na UTI pediátrica do HMIB, depois foi transferido para o Agarram, onde vem sendo acompanhado pelos médicos. A história dele é de dor, luta, mas acima de tudo, coragem.
A mãe conta que há 4 meses o menino, o irmão e um amigo foram apagar o fogo que uma vizinha havia colocado no lixo. O colega jogou uma lata de tinta que explodiu bem perto de Davi e do irmão, de 6 anos. Foi um desespero. Escutei os gritos do outro, aí que eu corri, eu vi ele todo queimado. Davi teve 70% do corpo queimado. Para a equipe médica que acompanha o Davi, sobreviver às queimaduras de 3º grau foi um milagre. A gente viu a situação pela qual ele chegou, né? Um corpo muito queimado, uma queimadura muito profunda. Fabiane lembra que Davi vai precisar vir ao hospital pelo menos 2 vezes por semana. E a família que mora em Águas Lindas depende de transporte. Eu queria arrumar principalmente um carrinho de neném, que é para poder levar ele para a igreja, que eu vou para a igreja, né? E aí com ele desse jeito não dá para levar no colo, né? Que machuca. A história desse pequeno lutador comoveu os funcionários do Agarram. Os servidores do hospital decidiram fazer uma campanha de apoio ao Davi. Agora vai iniciar uma nova fase do tratamento, que é a fase pós-alta. Vai precisar ter uma alimentação adequada em casa, ter um cuidado adequado com o curativo, vai precisar seguir as orientações que a gente passa, passar pomadas, protetor solar, ter auxílio no transporte para poder vir toda semana. E aí a gente teve essa iniciativa de fazer essa campanha para ver o que a gente consegue arrecadar para ajudá-lo. O que o Davi representa para você? Minha vida. Minha mãe. Deus me livre, se tivesse morrido meu filho. Uma câmera de segurança flagrou o sequestro de um médico no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 5 criminosos armados participaram do sequestro relâmpago. Nas imagens, o médico aparece sendo retirado do próprio carro. Ele é levado para outro veículo e obrigado a fazer saques em diferentes caixas eletrônicos. Depois do crime, os bandidos liberaram o médico. Policiais da região buscam outras imagens de circuito interno para tentar identificar os bandidos. Até agora, ninguém foi preso. O Pound estava de licença médica e foi direto para Brasília para uma reunião sobre a segurança do estado, que sofreu com mais uma onda de arrastões nesta quinta-feira. O carro com os bandidos chega e para do outro lado da rua. O primeiro criminoso desce e corre em direção ao restaurante. Depois é a vez do segundo bandido dar apoio. Um terceiro fica de fora observando. Logo depois, eles deixam o local tranquilamente. O assalto aconteceu neste restaurante em São Cristóvão, na zona norte do Rio. Perto dali, bandidos já tinham roubado os celulares desta loja. Segundo funcionários, pela 5ª vez só este mês. A gente já sofre com isso há um bom tempo. No centro da cidade, um outro caso de violência. 4 pessoas foram vítimas de um arrastão na manhã desta quinta-feira na porta deste hospital. Eu falei, pelo amor de Deus, levar a bolsa, mas aí não teve jeito, aí foi roubar de todo mundo, entrou dentro do carro e foi embora. Um outro arrastão aconteceu no Meier, também na Zona Norte. Este morador entra com um carro numa vila e é surpreendido por criminosos armados. Um deles aponta a arma para outro motorista e faz a limpa. No último veículo está uma mulher com uma criança no colo. É de dia, é de noite, é de madrugada. Nós fizemos umas contas, nós já fomos assaltados aqui no Meier mais ou menos 11 vezes. Em meio a tanta violência, o Rio de Janeiro ainda enfrenta um outro problema: a falta de policiais disponíveis. Em 2 anos, a Polícia Militar perdeu 3.800 agentes de seu efetivo. Há 4.000 concursados à espera de convocação, mas o governo diz que não tem dinheiro para pagar os novos salários. Nesta quinta-feira, o governador Luiz Fernando Pezão interrompeu a licença médica e foi a Brasília pedir ajuda do governo federal. Mas em entrevista concedida à imprensa, o governador disse que não sabia que o reforço já estava previsto. Estão indo. Vamos chegar a 380. Não, eu não sabia. Não me foi anunciado nada. Não, só tinha ido 200 policiais da Força de Segurança Nacional. Soube na reunião agora que vão 380 homens que já estão se deslocando para o Rio e mais 420 que vão totalizar 620. O mal-entendido foi esclarecido pouco depois pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que informou em nota já ter enviado 880 profissionais ao Rio de Janeiro. Outros 120 agentes chegarão na próxima semana. Nós vamos ter resultados significativos na entrada, principalmente de armas, de fuzis, de drogas e do roubo de cargas, porque nós somos cercados por rodovias federais. Para o coordenador de segurança humana da ONG Viva Rio, o reforço ajuda, mas não é a solução.
Não adianta trazer efeito pirotécnico, de colocar 1.000 homens e tentar enganar a sociedade e dizer esses 1.000 homens vão resolver o problema que nós não resolvemos. No meio do ano, 300 fuzis, quase 300 fuzis apreendidos. Uma arma de guerra entrar com essa facilidade dentro da cidade do Rio, na região metropolitana do Rio, não é trivial. Bom, gente, eu fico por aqui, mas o SBT Notícias está de volta amanhã. Assista agora o Primeiro Impacto. Bom dia e um ótimo final de semana para você. Ah, nada de exageros, hein? Tchau.